ao programa Olhar de Estilo pela Premier TV. O nosso tema de hoje é prosperidade, teoria sistêmica, que sempre a gente está falando aqui, física quântica. Para isso, o meu convidado de hoje é o Khalil Mondadori. Ele é criador do Hoje Melhor do que Ontem, naturólogo, ativista quântico. Me ajuda aí, Khalil. Professor de constelação familiar. Bem-vindo. Muito prazer. O que mais, Khalil? Bom demais estar com vocês aqui. De base, formação, fiz a graduação em Naturologia Aplicada, fiz pós-graduação em Medicina Chinesa, especialização em acupuntura, fui estudar PNL, me tornei mestre Reiki. Daí pra frente tem bastante papel lá em casa, em quadrinhos guardados, que nem eu sei todos, na verdade. Khalil, assim, um tema que eu gosto sempre de trazer muito aqui. Hoje eu também sou facilitadora sistêmica e assim eu sou apaixonada pelo tema. Eu também trabalho com diversas terapias e eu sei o quanto que essa, assim, para mim, ela, sabe, ela fechou de uma forma que às vezes ficavam umas lacunas e essa teoria realmente ela é muito poderosa. E em relação à prosperidade, né, não tem como a gente dissociar a prosperidade da questão da teoria sistêmica familiar, porque eu acredito que assim anda de mãos dadas. Eu vejo assim que nos meus atendimentos, tanto da questão associada à autoestima ou alguns bloqueios em relação a isso, e quando a gente fala, quando eu me refiro à prosperidade, não é só a prosperidade financeira, né? Cada um tem o seu referencial do que é ser próspero e a gente tem uma dimensão maior disso. Eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa perspectiva da prosperidade segundo a teoria sistêmica. Perfeito. Hoje, inclusive, é o que eu venho trabalhando mais com os meus clientes, alunos dentro de mentoria, afins, é justamente a visão da prosperidade, mas muito bem, como você falou, né, desvinculada apenas do aspecto financeiro. O aspecto financeiro é uma das partes dela e vem por tabela. Né? Quando a gente vai falar sobre visão sistêmica, a gente não tem como a gente não falar sobre os campos morfogênicos, com campos mórficos, né, de Rupert Sheldrake. Então, a gente vai entrar um pouco em física quântica. E dentro da física quântica, a gente vai estudar e analisar e vai ver que tudo é energia. Que tudo é energia e tudo sendo energia, tudo tem frequência, tudo tem uma vibração. Tá? Então, se a gente pegasse aqui, por exemplo, um pedacinho do meu tecido, tá? Se eu pegasse um pedaço da minha camiseta, e se eu pegasse um copo, preenchesse ele de ar, deixasse condensar e pegasse essa gota que se formaria ali de água, e colocasse em 3 lâminas de microscópio e fosse ampliando, microscópios de alta precisão, fosse ampliando, eu ia chegar em células, eu ia chegar em moléculas, ainda diferenciando um de cada um, né? Daqui a pouco eu amplio um pouco mais, eu chego em estruturas atômicas, átomo, a mesma coisa. Então, tudo que existe é formado de uma estrutura universal. Quando começaram as maiores pesquisas e estudos em cima do átomo, eles trouxeram o átomo como sendo a partícula de Deus, né? Aquilo que compõe e constitui tudo que existe Então, hoje a gente já sabe que você pode até abrir e ampliar um pouco mais o átomo. Você vai chegar ali em quarks, e se você ampliar um pouco mais, você vai chegar no que eles chamam hoje da teoria das cordas, onde realmente tudo está conectado. Esse espaço vazio que a gente tem aqui ao redor não está vazio. A gente sabe que tem moléculas, tem oxigênio, gás carbônico, hidrogênio. Hoje, com essa questão da pandemia, até ficou um pouco mais fácil de entender isso, né? Imaginar que tipo, um vírus milimétrico que a gente não vê, mesmo usando máscara, ainda pode passar e tal. Então, a gente está trabalhando com tudo aquilo que a gente não vê. Esse é o grande ponto para mim. Porque a nossa percepção de mundo, a percepção de realidade que a gente tem, ela é construída basicamente com aquilo que a gente herdou, está no nosso código genético, veio do papai, da mamãe, vovô, bisavó, e toda uma galera que às vezes eu nem conheço, nem sei o que fizeram da vida, mas também vem daquilo que eu adquiri. Né? Depois que eu nasci, o que eu adquiri aqui? O que eu recebi de conhecimento, de informação das pessoas que eu tinha como base e referência na minha vida? Novamente, do pai, da mãe, do vovô, os irmãos, os tios, os primos, depois os coleguinhas, primeiro o professor, amiguinhos, sociedade, a minha cidade, a minha cultura, meu país, e aí você vai expandindo. Mas basicamente tudo isso vai ficando no teu inconsciente, te dando todas as bases da tua formação para você aprender como é que você vai sobreviver nesse mundo. Então isso está no teu inconsciente, é o que você não vê. Nossa consciência é 5%, 95% é inconsciente. E o inconsciente é o que gere a nossa vida, é o que determina e faz acontecer. Então são esses pequenos detalhes que a gente deveria de ter consciência
né, deveria de ser estudado desde do primeiro ano do colégio, física quântica, campo morfogenético, inteligência emocional, outras coisas que eu gosto muito, eu acredito que se colocasse no ensino desde o começo, a gente teria um mundo bem diferente. Né? Seria também a questão de você ter empreendedorismo, criar essa visão. Sim, finanças, de mundo, finanças. Né? Para a criança já aprender, logicamente, dentro da realidade dela, do cofrinho, né? Do desejo de adquirir um brinquedo. Entender passivo, ativo, entrada, saída, autoestima, da pessoa conseguir se enxergar desde pequeno, de acordo com, né, com a capacidade de entendimento dela. Olha a diferença que isso teria, né? Com toda certeza. Então, a gente pega e analisa, né? Pô, tem os campos vibracionais. Dentro desses campos está toda a informação de determinado órgão, organela, ser, sociedade. Então, se você vai estudar a teoria dos campos mórficos do Rupert Sheldrake, ele traz várias pesquisas relatando que todos estão conectados. Inclusive, ele tem algumas bem interessantes, por exemplo, quando a gente tem um animalzinho de estimação, um cachorrinho. Aí ele fez centenas e centenas de pesquisas com pessoas aleatórias que tinham cachorrinhos de casa. Então, quando você adota um cachorrinho, de fato você adota, ele vem e faz parte do teu sistema familiar. Sim, eu tenho uma gatinha e é a minha filhinha. Exatamente. E nessas pesquisas ele mostrava isso. A pessoa, ela sai de casa para trabalhar, tá, sei lá, quilômetros do local de casa, e quando ela está naquele local do trabalho e dá o horário dela, ou ela vai poder sair mais cedo, ou algo assim, ela pensa, nossa, está na hora de ir para casa, ela levanta para pegar a mala, o casaco ou o que for, naquele exato momento que a pessoa criou o pensamento de que ela iria voltar para casa, o cachorro que está em casa se levanta e vai para a janela, ou vai para a porta, fica ali um tempo, não vai ficar esperando o tempo inteiro ela voltar, né? Sim. Daqui a pouco ele sai, mas quando ela está chegando perto de casa, o cachorro volta para o local de novo. E essa pesquisa que eles fizeram foi tipo assim, com muita gente, deixando câmeras escondidas na casa, uma outra câmera acompanhando a pessoa no trabalho. Ela dizia, ó, agora está no horário de eu voltar para casa. O cara estava filmando, no mesmo horário em tempo real, a câmera vê, ó, no mesmo horário o cachorro agora sai e vai para a janela. Então existe alguma coisa que conecta as pessoas. Eu dou o exemplo do cachorro porque ele não tem nenhuma ligação genética, mas ele foi adotado. Faz parte daquele campo. Faz parte daquele campo familiar. Então imagina nós, enquanto seres humanos, né, como que não é para nós a questão dos relacionamentos, principalmente no nosso núcleo familiar, nossa célula matriz, né? O calil, ele é 50% do pai, 50% da mãe. Pega ali o espermatozoide, pega o óvulo, fecundação, gerou um embrião, gerou um feto, gerou vida, nasci. Geneticamente, eu sou 50% cada um, sou 25% cada um dos meus avós, 12,25% cada um dos bisavós e assim sucessivamente. A gente chega, se a gente mantém essa escala aqui numa linha de 100 pessoas lá, em 7 gerações, que eu nem conheço. Mas, pô, eu sou 1% de cada um daqueles lá que eu não sei nem a cor do cabelo, o que falava, o que fazia, onde é que trabalhava. Mas eu trago a carga genética de toda essa galera. E, Calil, que é interessante, é até importante para quem não conhece ainda, né, o conceito, que às vezes a gente tenta, mas o que isso tem a ver? É que muitos bloqueios relacionados à prosperidade, a maioria, eu queria até que você falasse sobre isso, quais são os principais que você identifica nos seus atendimentos, bloqueios relacionados à prosperidade vêm a partir desse bloqueio, dessa não aceitação, e quando a gente fala não aceitação, não é que necessariamente a pessoa está brigada com algum pai ou com a mãe, não. Às vezes, a forma como ela vê, como ela se coloca, né, grande diante deles, isso causa um bloqueio. Fala um pouquinho para a gente, bloqueio de prosperidade associado a esse olhar. Perfeito. Né? Tem muitas frases que a gente escuta no dia a dia e que a gente escutou muito, possivelmente, na nossa infância, várias vezes. Né? Para quem é de Santa Catarina, eu lembro muito claro assim, de vários momentos na minha casa, eu criança, saindo do quarto, deixando a luz acesa, indo para outro lugar, e daqui a pouco uma voz vindo mais alta do além, assim, o pai ou a mãe gritando, você está pensando que é sócio da Celesc? Apaga essa luz, menino. Né? O sócio da Celesc. Então, frases assim que a gente escuta e que até hoje a gente tem nítida. Sim. Né? Então, que seja, ficou uma programação em você. Aí você... Ou você pode ter recebido isso de informação dentro da tua criação, mas possivelmente o teu pai e a tua mãe já tinham tido isso no contexto deles, Sim. Já estava vindo para o DNA deles, então você já recebeu isso como programação herdada, depois foi reforçada no adquirido. Porque eles viveram uma fase, é interessante a gente também entender, né? Eles viveram uma fase de alta recessão
Lembra disso? De que os preços, um dia era uma Sim. coisa, no outro tinham os juros altíssimos. Então, isso fez com que eles tivessem um condicionamento, né? E acabaram também, de certa forma, educando a gente desse jeito. E a gente não é Exatamente. obrigado a replicar. Exatamente. Né? Mas é muito mais forte, porque daí por um amor ao clã, por amor a quem te deu a vida, às vezes você faz Lealdade. por lealdade, é inconsciente. Né? Então, quando a gente fala de trabalhar com aquilo que a gente não vê, é isso, é de trabalhar com o inconsciente, porque é o inconsciente que faz a tua vida acontecer. Então, se é inconsciente, já diz o nome, você não tem consciência, é algo que você faz sem perceber. A gente fala, às vezes, você vai trabalhar programação neurolinguística, então, algumas frases e falas que você troca, algumas palavras, para melhorar a frequência, a vibração, a maneira do teu cérebro pensar e de você agir e reagir sobre aquilo. E aí tem algumas pessoas que vão utilizar, por exemplo, frases, mantras, Louise Hay, né? Eu sou feliz, eu sou grato, isso e aquilo. Bacana, ajuda, você está trabalhando na tua esfera mental. Mas surtir efeito disso de verdade é quando você conseguir incorporar isso para o teu sentimento, para o teu sentir, para emocentizar, para fazer isso acontecer. Esse é o primeiro passo, né? Por isso que acontece, às vezes, que a pessoa não entende. Eu já vi muito, mas fulano lê e não muda a vida. Por quê? Porque esse é um primeiro passo, com certeza, mas existe uma reprogramação que precisa ser feita. Exato. A mudança das programações que a gente tem, elas só se dão por repetição ou por alto impacto emocional. Então, o fato de você ficar mantralizando, repetindo, vai fortalecer, só que tem um tempo para isso acontecer. Se você pega e passa por um alto impacto emocional, é muito mais forte. Né? Por exemplo, a pessoa que quer parar de fumar. Eu quero parar de fumar, eu sei que fumar faz mal, eu já li, já estudei, eu sei o quanto me prejudica, eu sei o quanto detona meu pulmão, o avô morreu de câncer e tudo mais. A consciência diz que é lógico que eu tenho que parar de fumar, mas eu não consigo. Então, além de todos os fatores químicos que existem por detrás disso, tem sim um fundamento muito maior de questões emocionais. Então, ela pode fazer tratamentos de longo prazo, de trocando, substituindo, usar pastilha, usar chicletes de nicotina, isso e aquilo, né, a repetição, ou ela passa por um alto impacto emocional. Daqui a pouco ela chega lá, vai fazer um exame, está com um tumor no pulmão, ou está com algo que vai deixar a vida dela em risco, que obriga ela a fazer uma mudança drástica. É alto impacto emocional, é minha vida dependendo disso agora. Então, é onde geralmente a gente consegue ter mudanças. Tá? E aí, quando a gente trabalha com a lei sistêmica, com constelações sistêmicas, a gente consegue trabalhar com esses dois polos juntos. Né? Quando a gente tem a visão sistêmica de vida, é justamente isso. Você sai e você vai olhar de fora uma situação. Então, tudo que você tem de programação dentro de ti está baseado justamente em traços que você herdou e aqueles que você adquiriu. E tudo que você adquire ao longo da tua vida, você adquire pelas experiências que você passou. As experiências que você passou, você esteve sempre vivenciando o papel de eu, primeira pessoa. Ou seja, tudo está acontecendo ao meu redor. Eu estou vendo, estou sentindo e estou processando e criando verdades absolutas, criando realmente sinapses neurais de como é e de como não é. Às vezes crenças. Às vezes fortalecendo crenças já de antepassados, já recebidas. Né? Então, quando você faz a constelação, talvez umas primeiras vezes da sua vida você saia desse papel de primeira pessoa e você vem para o papel de observador, terceira pessoa. E aí você vai ter alguém ali representando você, ou um boneco, um objeto animado ou inanimado, né? Outra pessoa representando. Eu sou muito assim, apaixonada pelo sistema, da forma como ele é feito e como ele se mostra, né? Que a pessoa, quem participa ou já participou sabe disso. Você não precisa falar nada. O campo, ele se mostra. Ele mostra o oculto. Né? Da alma, né? Algo que é profundo e a pessoa se emociona e é nisso que vem realmente a transformação, dela conseguir acessar uma parte dentro dela que não é o racional, não é a mente, é a emoção que está ali na alma e aí tem o movimento, né? O movimento da alma. Exatamente. Então, a gente falou dos campos e agora eu falei do cachorrinho, vamos tentar juntar tudo isso aqui, né? Então, imagina, eu faço parte de um campo familiar e o ser humano talvez seja um dos únicos mamíferos que faça parte desse campo familiar do início da vida até o fim. Né? Você vai estudar os animais e biologia, dificilmente tem alguém que nasce num ser vivo, animal, mamífero, que nasce num ciclo com o papai e com a mamãe dele e vá até o final da vida. A gente, o ser humano, a gente tem essa ligação, esse laço muito forte. Até por uma questão de sobrevivência da espécie, né? O ser humano entendeu no tempo das cavernas que, nós somos menores, não somos tão fortes assim, mas em grupo, em coletivo, a gente ganha força. Não foi à toa que nos desenvolvemos, adaptamos, crescemos e dominamos o planeta.
Tá? Então, dentro desse núcleo familiar, a gente tem muita força. Ou seja, o campo familiar, ele me envolve diretamente. E quando eu falo campo familiar, a gente tem que visualizar justamente isso, que existe um invisível dentro disso. A gente começou falando de energia, de física quântica, de como está tudo interlaçado, interligado. Né? Perceba, eu tenho uma ligação direta com meu pai e com a minha mãe. Imagina como se fossem cabinhos invisíveis que me conectam a eles. Certo? Tenho com a minha esposa, tenho com meu filho, 7 gerações para cima, 7 gerações para baixo, pelo menos. Independente da história. Conectado, independente do que eles fizeram ou não, alguma coisa respingou aqui em mim também. Né? A herança. E aí qualquer coisa que eu for trabalhar em mim, que a gente trouxer para um campo, é como se eu criasse um hubzinho do Kalil, um cabinho de energia que a gente não vê, e conecta com aquela pessoa que entrou no campo, ou até com um objeto inanimado, um bonequinho que entrou no campo. Agora aquele bonequinho, ele tem uma informação. O constelador ou a pessoa que estiver trabalhando ali, ela tocando no bonequinho, analisando, vendo a visão, né, tendo a percepção sistêmica, ela consegue trazer aquilo que está oculto, e que agora vai começar a se manifestar, porque a gente deu a possibilidade para que isso se desse. Então, algumas religiões e ciências mais antigas, filosofias mais antigas, elas trabalham como se fosse tipo a aura da pessoa, né, como se a gente tivesse um campo de energia. Então, vou dizer para vocês que além de tudo que você recebeu, herdado geneticamente, que foi adquirido, que ficou de informação, que está realmente em partes e áreas específicas do teu cérebro, você também tem um backup de todas essas informações. Né? Vou fazer um paralelo aqui com a informática. Né? Então, tudo que eu tenho, que aconteceu dos registros dos meus antepassados, eu tenho em partes de mim, áreas específicas, assim como as informações daquilo que eu vivi. Toda e qualquer experiência que eu vivi, que eu estava dentro da experiência, eu criei um olhar sobre aquilo, criei uma verdade, criei uma sinapse, bum, e está em áreas específicas do meu cérebro. Traumas, abusos, dores, dificuldades, enfim. E do nosso clã também, né? Do clã. A questão do nosso inconsciente coletivo também, que armazena todas essas informações, às vezes a pessoa não entende do nada, às vezes porque ela tem cisma ou ela tem dificuldade com determinada situação e às vezes aquilo ali está relacionado. Da mesma maneira que a gente consegue visualizar, tipo assim, ó, tem o olho do pai, o cabelo da mãe, aquela pinta atrás da orelha que a avó tinha, não sei o quê. Você tem que entender que você também herdou teus traços mentais, emocionais, energéticos / espiritual. Não é só o físico você vê. Mas a gente tem que trabalhar com o que a gente não vê, porque a gente só enxerga 10% da realidade. Traumas. Traumas, total. Porque as pessoas dizem, mas não vivia essa história, mas alguém viveu e não foi visto, não foi reparado, e aquilo ali vem com uma força que às vezes só na constelação para mostrar, né? Com toda certeza. Então, 10% do que a gente consegue ter acesso é o que a gente pode ver. Por exemplo, a gente tem, dentro da nossa acuidade visual, a gente pode enxergar aqui só os tons de vermelho a violeta. O que está um pouquinho acima dessa frequência de onda, um pouquinho abaixo, a gente não consegue enxergar. Aqui ao redor pode estar passando onda em infravermelho, não enxergo. A própria raio solar, UVA, UVB, o tempo inteiro, a gente utiliza. Filtro UVA, UVB, lente de óculos de sol UVA, UVB, mas a gente não enxerga esse ultravioleta. Se a gente mexe mais um pouquinho, já vem para raio X, raio gama. Então, aqui ao nosso redor, uma infinidade de energias, de frequências, convivendo com a gente, nos afetando de uma forma ou de outra, sem a gente nem perceber. Então, se a gente ficar ainda condensado e bitolado num sistema antigo que a gente tinha de crenças, que é o paradigma antigo, que é o cartesiano, que é o newtoniano, a gente está vivendo uma vida baseada em 10% da realidade. Sim. Porque hoje a gente vai pegar a física quântica, ela vai pautar e vai trazer embasamento para tudo o que é de eletroeletrônico. 95% pelo menos é baseado em física quântica. A televisão, o Wi-Fi, a internet, tudo isso é baseado nessas conexões, como tudo está ligado nos campos. As pessoas têm dificuldade, eu vejo assim muito forte esse bloqueio, porque elas associam ao documentário Segredo, não no sentido do segredo, que ali ele tem um valor, ele é bem poderoso, mas daquela coisa, sabe, a pessoa imagina e pronto, ela está com um carro na mão, eu vou imaginar e acontece aquela situação. Como se fosse tão simples assim e acabou meio que banalizando. Sim. Não é? Tem isso. Fala pra gente um pouco essa diferença, por que não é assim tão simples da pessoa só olhar e materializa, se imaginar. Exato. Esse é o início, né? É que nem como a gente falou anteriormente. Isso é uma parte do processo. O início, é o primeiro degrau. Exatamente. Quais seriam os outros degraus? Assim, nossa, estava todo mundo, ninguém tinha problema, né? Maravilha. E ninguém fazia mais nada, ia ficar só pensando, visualizando. E só
criando. Agora pega e analisa. Então, com base em tudo que a gente já foi falando aqui, se tudo é energia, tudo tem conexão, eu sou toda essa galera que veio antes, mais as experiências que eu vivi. Tem um monte de coisa aqui que eu vivi, que eu absorvi, que eu herdei aqui, que não foi bacana, que não foi legal. Né? Possivelmente, se eu olhar aqui em toda a minha árvore genealógica para trás, gente que eu nunca vi, eu vou encontrar gente que... É possível que eu encontre até assassinato. É possível que eu encontre muita traição, é possível que eu encontre roubo, é possível encontrar muita coisa. Né? Se a gente subir 3, 4 gerações, a gente tem antepassados que estavam vivendo Primeira e Segunda Guerra Mundial. Entendeu? A hora que eu falo assassinato, às vezes a mente já fica, nossa. Aí agora eu pego e trago outro tipo de informação para você olhar por outro ângulo, putz, é bem possível mesmo. Entende? Então pensa em todos esses karmas, essas dores, esses conflitos que eles viveram, isso aqui eles passaram. Veio para a genética da nossa. 10% da nossa genética está baseada em aspectos físicos e biológicos, 90% está em aspectos mentais, emocionais e energéticos. Então a gente tem que ter muita atenção para isso. Se eu ficar só pensando, por que eu não consigo adquirir? Na hora que a gente falou um tempo atrás aqui da entrevista sobre algumas coisas relacionadas à prosperidade e os bloqueios, né? Um exemplo meu, 2015 para 2016, dezembro, eu era sócio de 2 empresas e eu estava falido nas 2, quebrado, endividado. Dezembro de 2015 para 2016 a gente fecha, quebra, eu vendo o carro e tudo que eu tenho para pagar funcionários, né? Ainda fico devendo para vários fornecedores, receita e o caos, tá? E eu não consigo entender por que aquilo está acontecendo na minha vida, né? Porque eu analiso de fora, vejo o panorama como um todo, mas não faz sentido. Pô, o Calil é um cara bacana, é um cara honesto, faz voluntário, tem atividade física, se alimenta bem, medita, tudo que a gente acredita e que nos é passado para você ter uma vida bacana, legal e tudo certo, eu fazia. Por que eu estava vivendo aquele caos ali financeiro? Né? Por que eu estava falindo, quebrando? Por que na época a pessoa que eu namorava ia me dar o pé na bunda? Por que daí eu vou fazer um exame de rotina e eu estou com doenças autoimunes surgindo, diabetes? Na minha herança genética eu não tinha diabetes, né? Mas aí eu estava comprando, né? Estava adquirindo, estava comprando por conta do meio que eu estava vivendo e do que eu estava replicando aqui. Então, quando você olha e que você está passando por tudo isso aqui, você não consegue entender. E aí é onde eu mergulhei fundo em entender a mente humana, a programação neurolinguística, porque eu precisava entender por que eu estava passando por aquilo. O montante de dívidas que eu tinha, se eu tivesse financiado, digamos, em, sei lá, R$ 1.500 por mês, e eu até os meus 65 anos pagando dívida, entende? Não fazia sentido. Pô, eu estou na época com 33, 34 anos e essa vida minha eu perdi. Sobrevivência. Né? E agora? Não é assim que funciona, tem que ter um jeito para isso. Então, fui buscar recursos para isso. E aí, trabalhei muito a constelação, fui estudar, fiz formações, e hoje estou trabalhando com isso, não só em atendimento, mas ajudando pessoas a se formarem e tal, justamente porque eu vi esse trabalho, você ir lá entender na origem. Eu estava replicando um antepassado meu que tinha feito a mesma coisa que eu estava fazendo. E por quê? Porque aí ele tinha uma questão de não merecimento, e eu tinha isso em mim. Por lealdade. Por lealdade, eu me achava não merecedor de ganhar as coisas, de receber as coisas. Então, quando ganhava, tinha que perder, né? Tinha que perder, entende? Né? Tinha o padrão de que tem que ser muito difícil, tem que ralar muito, tem que batalhar muito, e depois de muito suor, muito sacrifício, talvez você ganhe alguma coisa, senão você vai só sobreviver. Replicando padrões de antepassados. Né? Então, quando você entende isso e você consegue ressignificar, resolver isso aqui, você libera para trás, libera para frente, né? Geneticamente, nas gerações antepassadas e nas vindouras, você deixa a carga muito mais leve, que é o fazer diferente que você falou aqui. Eu posso fazer diferente. E a hora que você ajusta isso, aí em menos de um ano, eu já tinha quitado todas as dívidas, eu tinha um carro na garagem melhor do que os carros que eu já tinha ido, eu estava conhecendo uma pessoa especial que hoje está aqui até acompanhando a gente, que é minha esposa, mãe do meu filho. Faltava uma semana para mim viajar para a Europa, fazer um mochilão de 3 meses, norte da África, tudo isso, na verdade, foi 1 ano e meio o processo, entende? Para mim é muito rápido pegar e analisar isso acontecendo, do estado que eu estava para o estado que eu fui. Calil, e responde, assim, essa tua virada de chave desse período para cá, qual foi a diferença da física quântica nesse sentido de materializar? Por que antes a dificuldade foi uma constelação? O que fez, materializou essa realidade para ti? Certo. Então, imaginando dentro dos campos, né? Então, imagina o Calil com o campo dele, e dentro aqui do campo do Calil tem todas essas memórias de dor e tudo mais, e dentro disso o Calil tinha uma vibração inconsciente de não se achar merecedor.
Então ele podia, né, conscientemente ficar falando, eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, isso e aquilo e tal, mas inconscientemente lá dentro não, era muito forte a crença de não merecimento. Né? Eu falei que tinha questões de voluntariado. Eu cheguei a fazer, tipo, na minha cidade natal, em Lages, 10 anos de natais solidários. Um dos últimos natais a gente fazia, né, para, tipo, 2.000 pessoas. Brinquedo para todas as crianças, Papai Noel, playground, bolo, comida. Né? Eu dei cheques e cheques para cobrir isso dali, porque não, é complicado. Né? Então, eu dava muito. Mas a hora que era para mim receber, inconscientemente eu não tinha esse merecimento, eu não gostava de receber, inconscientemente. Exemplo, né? Aniversário do Calil. A galera vinha se juntar, vamos fazer um aniversário surpresa, comprava um presente bacana para mim. A hora que eu chegava eu via aquilo, putz, eu me sentia mal. Eu pensei, putz, o trabalho que eu dei para eles. Então tu meu Deus do céu, esse fluxo. eu bloqueava tudo, entendeu? E a gente sabe que na visão sistêmica, constelação, a gente tem uma lei chamada equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio entre dar e receber. Então, daqui a pouco eu estava dando, mas eu não aceitava receber. Então, o que ia acontecer? Tudo na minha vida ia ser pautado a partir daí. Eu vou ter que me desfazer de tudo. Então, o meu negócio não ia andar. Porque a mesma medida que entrava o dinheiro, já acontecia alguma coisa, quebrava o carro, o funcionário fazia alguma coisa, blá, 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 pum, que tinha que fazer esse dinheiro. Isso é tão comum, né? Exatamente. Então, quando você começa a entender essas leis e fazer esses ajustes, fica muito suave. Então, digamos assim, eu tinha um bom crédito aqui, entende? A hora que eu fiz essa limpeza e abri a porteira para, agora eu posso receber, eu me considero merecedor, eu ajustei o que eu tinha que ajustar, num período curto de tempo, o universo traz esse ajuste para você. Isso é muito interessante, né? Eu vejo assim, isso é uma coisa que eu também tenho trabalhado muito. Existem 2 tipos de pessoas e às vezes a gente tem que ver em que lado a gente está, né? Dos recebedores e dos doadores. Os doadores, quanto mais dão, mais eles recebem, mais se eles se autorizam. Aberto para isso. Porque se não se autorizam, aí vem a autossabotagem, aí vem todas essas questões de lealdade ancestral, familiar. É por isso que eu sempre digo que é muito importante a gente buscar o conhecimento, o autoconhecimento, se olhar, não no sentido egocêntrico, né, mas no sentido de o que precisa, o que pode ser melhorado, o que pode ser trabalhado. Porque realmente nós viemos para sermos felizes, sermos abundantes, termos uma vida plena. Então, isso daí, novamente, não é conta bancária, né? Exato. Isso tem a ver com saúde, isso tem a ver com satisfação pessoal, com gratidão, com realização, que vai muito além do que... Porque se fosse só a questão financeira, todas as pessoas financeiramente bem-sucedidas, assim, em termos bancários, seriam, né? Saúde, relacionamentos maravilhosos, mas não é o que acontece na prática. Exatamente. Então, assim, é muito importante a gente sempre estar buscando isso e saber que se não está bom, tem que ver, tem que se examinar, tem que buscar ver aonde parou o fluxo da vida, porque o fluxo é para ser abundante. Então, se estagnou em alguma área, a gente tem que olhar para trabalhar aquela área. Calil, infelizmente já está acabando o nosso bate-papo, mas fala para o pessoal que está te vendo, onde que eles podem te ver, a gente já colocou o teu Instagram, mas deixa um recado para eles em relação a isso e fala um pouco do teu conteúdo. Perfeito. Agradeço a todos que assistiram, estiveram conosco aqui, espero que tenha contribuído com vocês um pouquinho. E além do Instagram, você pode encontrar no YouTube, youtube.com/Calil Mondadori, meu nome completo. Tá? Lá tem várias lives minhas gravadas, lá tem muito conteúdo, onde eu aprofundo um pouco mais do que a gente passou aqui hoje, além de fazer vários exercícios sistêmicos. Tá? Então, você assistindo, eu vou dando comandos, vou te fazendo constelações guiadas, constelações em grupo, constelações que você vai fazer autoconstelação em casa, e está lá um material incrível, gratuito para você acessar, para te ajudar realmente em várias liberações e para você conseguir prosperar, né? Não só financeiramente, mas em saúde, em relacionamentos, e daqui a pouco está aí fazendo uma mentoria comigo, participando dos meus cursos mais avançados para ir para um degrau a mais aí. Show, Calil. Obrigada novamente. É um prazer ter você aqui. Hoje nós ficamos por aqui. Semana que vem nós voltamos com o nosso programa Olhar de Estilo. Um beijo, até mais.